Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Eu creio que sim, nós também estamos bem, graças aí ao nosso bom Deus, né? Eu quero agradecer a Deus, né? Pela graça, pela oportunidade. Isso tudo é graça, irmão. A graça é a oportunidade que o Senhor nos concede, né? E eu quero agradecer também a você também, você que tem somado, você tem feito parte do nosso trabalho, tem interagido, você que tem aí buscado cada vez mais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, louvar a Deus pela sua família. Estamos ao vivo agora no Facebook, daqui a pouco nós estamos lá no YouTube. E eu quero fazer um apelo, quero fazer um pedido a você, meu amigo, você nossos irmãos em Cristo, você que é da família, você que são os nossos seguidores aí do nosso canal do Facebook. Eu quero pedir a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube. Eu quero pedir a inscrição de vocês lá, é de graça, não custa nada. Da mesma maneira que eu estou sendo um canal de bênção, né, levando aí algo da parte de Deus e abençoando muitas pessoas, você também pode me abençoar com a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube. Por que eu digo nosso canal? Porque é meu, é seu e nós crescemos juntos. E crescemos na graça e também no conhecimento, né, da palavra de Deus. Se inscrevendo lá no canal no YouTube, deixa seu like, o YouTube recomenda muito isso para ele poder estar divulgando nossos trabalhos, nosso conteúdo. Clica no sininho também, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você é notificado ali no seu celular e é bom que você não perde nenhum vídeo. Se inscrevendo lá no YouTube tem um texto também, você pode estar lendo todo aquele texto. Pastor Francisco, eu quero enviar uma oferta missionária para o seu projeto, para o nosso canal. Pode? Pode sim, irmão, nós precisamos mesmo. Temos muitas ferramentas para comprar ainda, tem câmera, tem muitas coisas para fazer aqui. E muitas vezes, irmão, ó, não é fácil, mas nós estamos vencendo aí, graças a Deus. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério também? Sim, nós temos o nosso ministério, a nossa igreja pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo, aonde nós temos as nossas obras sociais também, né? Se você sentir de Deus enviar a sua oferta missionária, se inscreva no nosso canal no YouTube, lá tem todos os dados que você precisa. Se não conseguir por lá, é fácil achar o pastor Francisco nas redes sociais pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Lembrando também aos irmãos que amanhã, meio-dia, nós estamos aí com o nosso começo da nossa campanha de oração, baseada em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, quando Elias, ele orou a Deus, fazendo ali desafiando ali os seus inimigos, orando a Deus, dizendo que o Deus que fizer com que o fogo desça do céu, esse é o Deus verdadeiro. Então houve ali o derramar do fogo, queimou tudo aí os holocaustos, o sinal que Deus vai derramar dos céus. E vai começar amanhã, a partir do meio-dia. Nós estamos aí entregando, será 7 dias consecutivos, direto, nós estaremos meio-dia no grande propósito de oração, a oração profética de Elias. Eu quero convidar você amanhã já ao meio-dia. Querido, mais aí um conteúdo novo no nosso canal, né? Começamos uns dias atrás, falando a verdade com o pastor Francisco. Esse aí é o novo conteúdo no nosso canal. E hoje, irmão, eu quero falar sobre a falsa caridade revestida de falsa humildade, né? A falsa caridade revestida de falsa humildade. Sabia que isso aí é a teologia progressista? Se você for lá no meu canal do YouTube, lá eu fiz um vídeo lá que eu falo sobre a teologia progressista. O que é a teologia progressista? Uma das características de uma teologia progressista, de uma igreja progressista, né, é aquela que usa a caridade com superioridade. Usa a caridade com o amor falso, o amor fingido. É aquela igreja que quer atrair as pessoas para seus benefícios próprios. Então, a teologia progressista, ela se enquadra no que eu vou trazer hoje. Hoje eu quero falar sobre a falsa caridade revestida de uma falsa humildade. Eu quero falar, sabe do que, irmão? Do amor fingido. Você sabia como que você pode identificar uma caridade verdadeira? Como que nós podemos? Pastor Francisco, como que eu faço então para indicar? Como que eu faço para saber se aquela caridade ela é verdadeira ou não? Sabia que as pessoas são leigas?
Hoje mesmo eu tive um comentário, né, eu estava na rede social e eu vi uma denominação, não vou citar o nome dessa denominação, mas acho que os irmãos vão conhecer. Essa denominação foi para um lugar pobre, um bairro bem pobre, e ali com seus obreiros, tudo ali, né, o pastor da igreja com seus obreiros, uma denominação muito conhecida, né, muito famosa. E foi ali, fizeram o seu trabalho e no final doaram ali as cestas básicas. As cestas básicas estavam em sacolas com o emblema ali da denominação. Tipo assim, a Universal faz isso, a Assembleia de Deus faz isso. Vamos supor, você está fazendo uma obra de caridade, está divulgando ali o seu trabalho. O que a Bíblia fala sobre isso? Será se isso aí é uma obra de caridade, de um amor verdadeiro? Você sabia que para você identificar uma obra de caridade verdadeira, é só você olhar para o lado do amor dela. Se o amor for verdadeiro, aquela obra de caridade é verdadeira. Agora, se você sentir que aquela obra de caridade tem algo de errado, é porque o amor é fingido, o amor é falso. Então eu quero falar também acerca do amor fingido. Pessoas que ajudam pessoas unicamente para benefícios próprios, não porque amam as pessoas, mas porque querem algo em troca. Sabe aquela ajuda de bom grado? Que você está ajudando, mas você está buscando algo para você. Então isso é uma caridade falsa. Se nós olharmos para os evangelhos, vamos ver o que diz lá em Mateus capítulo 6, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Hoje eu estava vendo na rede social e eu vi essa denominação fazendo essa obra. E eu fui lá e comentei, eu comentei dentro das escrituras sagradas ali. Eu recebi acho que umas 3, 4 pedradas de pessoas que até me ofenderam. São pessoas que se dizem evangélicos e são membros dessa denominação, mas me ofenderam com palavras. Só que eu respondi dentro da palavra de Deus. Você está entendendo? Dentro da palavra de Deus. E eu vou estar falando sobre a minha resposta sobre essas, como que eu posso me chamar bem dizer, atacaram eu com palavras de baixo escalão. E são pessoas evangélicas. Então é muito sério, sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós não sabemos se aquela obra é verdadeira, se a obra de caridade ela vem de um amor verdadeiro, porque é muito fácil. A Bíblia nos ensina saber se toda obra de caridade ela é verdadeira ou ela é falsa. A Bíblia nos ensina se todo o amor que nós estamos vendo ou que nós estamos dando ao próximo é verdadeiro ou falso. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis o galardão junto ao vosso Pai Celeste. Você está entendendo como que é forte? Jesus aqui nesse versículo, ele está advertindo que nós tenhamos cuidado na hora de ajudar alguém. Que as nossas obras de justiça, porque a caridade, ela é uma obra de justiça, irmão. Você sabia? Tanto para aquele que está exercendo, como também para aquele que está recebendo. Você sabia que pela Bíblia Sagrada, tanto quem faz e quem recebe tem que ser grato? Primeiramente, se eu estou tendo condições, se eu estou tendo um poder de estar ajudando alguém, ajudando o necessitado, ajudando um pobre, uma viúva, um órfão, um necessitado, eu tenho que ser grato, porque até mesmo aquela ajuda que eu estou dando é o próprio Deus que me concedeu. Então a gratidão, ela está assim, em volta da gratidão, da caridade. A gratidão, ela está em volta da caridade, e no centro da caridade tem que estar o amor verdadeiro. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele está falando, tome cuidado na hora de ajudar alguém, para que as nossas obras de justiça não sejam vistas por outras pessoas. Não seja visto para outras pessoas. Então, irmãos, eu faço muitas obras também sociais quando eu posso, quando eu tenho condição, porque eu também dependo de ajuda, né? Eu não tenho assim uma estrutura financeira estável, porque eu queria muito ter essa estrutura financeira estável, para eu poder fazer muito mais. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu pego a minha Bíblia e coloco debaixo do braço e saio para a rua, saio para o campo, saio para a seara para evangelizar, eu encontro pessoas que estão necessitadas, pessoas que são de ministérios prósperos,
pessoas que são de ministério próspero. O que tem de pessoas que eu cuido que são de ministério próspero e estão passando necessidade física e necessidade também espiritual. Então eu estou sempre cuidando. Agora me diga uma coisa, cadê o amor? Como é que eu posso fazer a obra de caridade sendo que o meu amor é fingido? Você sabia que a obra de caridade é baseada no amor? E nós vamos estar lendo. Então o próprio Jesus está falando. Quando você estender as mãos para ajudar alguém, tome cuidado para que ninguém te veja. É muito sério. Então eu não preciso ser visto para eu receber aplauso. Porque é muito interessante, irmão. Aí eu entrei ali naquela rede social e comecei a responder aquilo que eu tinha visto. Porque o vídeo que eu tinha visto, se eu tivesse condição agora de mostrar ao vivo para os irmãos, porque Deus vai me dar essa graça também, o dia que eu puder ter aqui o nosso notebook, para nós poder trabalhar, eu vou poder sempre apresentar um vídeo, os irmãos estão vendo, e eu estou falando ali. Então, essa igreja, essa denominação que eu vi, estava fazendo marketing da necessidade de alguém. Você está entendendo? Aí como é que eu posso ser tão leigo? Aí eu recebi tantas críticas, nossa, eu fui metralhado ali por acho que 3 ou 4 pessoas, parece que 3 ou 5, mais ou menos 5 foi ao meu favor. Eu sei que o que me doeu foi as palavras que eu recebi. Você está entendendo? Então, é só nós olhar. Para que eu preciso me expor? Para que eu tenho que mostrar? Sabe que isso aí é buscar glória diante dos homens. Isso é buscar glória diante dos homens. Então, esse amor meu é fingido, porque eu estou usando da necessidade daquela pessoa. Você está entendendo? E eu vou falar, que em 1 Coríntios capítulo 13, fala do que eu estou falando. Então, pessoas que ajudam pessoas que o que Jesus está dizendo, são para tomar cuidado com aquilo que você faz, com as suas obras de justiça, que elas não sejam vistas por outras pessoas. Ou seja, nós gostamos de ajudar as pessoas, nossas obras têm que ser no oculto. As nossas obras têm que ser no oculto. É você querer fazer algo aproveitando da necessidade daquele pobre, daquela pessoa, né, do estado miserável daquela pessoa, e você está se vangloriando. Sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é a palavra que se enquadra nisso? Chama-se farisalismo. Fariseu, porque os fariseus faziam suas obras sociais para aparecer diante dos homens, sabia? Sabia? Que até a expressão dos rostos dos fariseus, eles modificavam para que as pessoas pudessem ver, nossa, ele está orando por nós, nossa, ele está jejuando por nós. Você acredita? Isso é típico de um fariseu. E você está aplaudindo o seu pastor, o seu líder, a sua denominação, e está criticando aquele que está falando a verdade. Então me diga uma coisa, numa balança entre pesos e medidas, quem que vai perder nessa daí? Você, irmão. Você que não busca o caminho da palavra, você que não cresce na graça, você que não abre os seus olhos. Isso é típico de um crente menino. O crente menino, ele não cresce, ele é imaturo, a mente dele não amadurece. O crente menino dentro da Bíblia é levado como vento de um lado para o outro. O que quer dizer isso? Vento de doutrina. Então você é levado por aquilo que você está vendo. Você está vendo um ato de caridade, mas você não sabe a essência dessa caridade. O problema é você saber a essência da caridade. Então temos que tomar muito cuidado. Pessoas que ajudam por aparecer para poder ganhar elogio dos homens. O que Jesus está falando aqui são pessoas que nós temos que tomar cuidado, porque se nós não fazermos de acordo com o que o Jesus está dizendo aqui, as nossas obras é para ganhar elogio dos homens. Então quando você vê essa igreja de nome, essa igreja grande, fazendo as suas obras sociais, ela tem que fazer mesmo. Sabe o que ela tem que fazer? E isso que ela está fazendo é muito pouco perante do que ela podia fazer. Então eu não tenho que mostrar as pequenas obras que eu estou fazendo, porque olha como que o amor é fingido. É você poder... Porque os fariseus, eles tinham condições, eles faziam pequenas obras para parecer justo as suas obras, para que as suas obras fossem como obras de justiça. Então é tão sério, irmão, porque a mesma qualquer coisa. Você é um líder religioso, a sua denominação é grande, a igreja é espalhada, bom, você tem fazenda, você tem hectares, você tem isso, e você está pegando uma cesta básica que custa de 40 a 50 reais,
Não interessa que você comprou os 30 cestas básicas, mas perante o seu poder, executivo, o seu poder financeiro, você poderia fazer muito mais do que você está fazendo. Aí não vem com aquela desculpa que muitas pessoas dão assim, mas o pouquinho que eu estou fazendo, se todo mundo fizesse, a soma era grande. Mentira, você não diga isso. O que você pode fazer, você faça, porque uma verdadeira obra de caridade, o verdadeiro amor é aquele que você não é omisso. Você sabe que você pode fazer mais do que você está fazendo e você não está fazendo. Então a sua obra de caridade ela é mentirosa, ela é enganosa. Você está entendendo? E você está fazendo ela para trazer vangloria para você. Ó, Cristo deixou bem claro, ele disse assim, ó, que uma mão faça, a outra não veja. Você está entendendo? Então me diga uma coisa, cadê a caridade verdadeira? Me diga uma coisa, você está sendo enganado, porque cadê a caridade verdadeira? É uma falsa caridade, porque a Bíblia diz o quê? Nós temos que fazer, irmão, o nosso manual de sobrevivência, de prática de fé, é a Bíblia Sagrada, não é as minhas obras, porque até então as minhas obras não salvam. Você está entendendo? As minhas obras não falsam, não salva. O que tem de gente fazendo boas obras, achando que vai ser salvo, e não vai ser salvo, porque obra não salva. Agora, eu não tenho que fazer uma obra de caridade de acordo com as minhas obras, eu tenho que fazer de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que manda, é Deus que manda. Eu tenho que olhar para Jesus e ver como Jesus fazia a obra de caridade. Então eu tenho que deixar o lado de fariseu e fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque a mesma coisa você pegar uma cesta básica, uma sacola mais ou menos assim, que custa R$50, vamos para o preço mínimo, que hoje em dia uma cesta básica nem está esse valor, né? Você pega essa cesta básica e sua mão está cheia de anel de ouro. O ouro está no seu pescoço. Qual é a diferença, irmão? Qual a diferença do ouro estar no seu pescoço ou está dentro da tua conta bancária no banco? E você está fazendo uma obra ali. Você está usando a necessidade daquela pessoa, você está sendo falso. Essa obra de caridade, ela é falsa. Agora eu quero falar sobre a essência, a verdadeira essência da caridade. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, o capítulo de número 13. Vamos fazer uma leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Diz bem assim, ó, quer ver? Preste bem atenção. Olha como que a palavra de Deus é verdadeira. Ó, vamos lá. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Começa por aí, versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa como símbolo e que retine. Vamos versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, nada serei. Lembrando que está falando de um amor verdadeiro, viu? Aqui é amor verdadeiro, não é amor falso não. Versículo 3. Ainda que eu distribua, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue até mesmo meu corpo para ser queimado. Olha o que o Espírito Santo está falando. Se não tiver o amor, nada disso me aproveita. Tem aproveito. Vamos ler o versículo 4. Vai. O amor ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não ufana, não se exobedece. O que é exobedecer aqui, irmão? É você se autocrescer em cima daquilo, é você buscar vanglória para você, é você se achar, é você crescer em cima daquilo que você está fazendo. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se exerte. Do mais, não se alegra com a injustiça. Segura aqui, não se alegra com a sua injustiça. Você sabia que quando você está pegando uma cesta básica e entregando para aquela pessoa, você está filmando, você está mostrando tudo, você está buscando aquela obra de caridade, aquela glória para você está batendo palma para a injustiça daquela pessoa? Porque aquela pessoa está vivendo uma injustiça. Talvez está sendo injustiçado
pelo sensacionalismo, vamos supor, por causa das suas dificuldades, por causa da política, por algum momento ela está passando uma injustiça. E você está ali, irmão. Você está ali se alegrando com a injustiça daquela pessoa. Então diz assim, né? Olha lá. Se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desfalecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é de parte será aniquilado. Vamos aqui, agora vem cá, ó, quer ver? Ó? Versículo 13. Agora, pois, permanece na fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior de todos eles é o amor. E aqui está falando, irmão, de um amor verdadeiro, o amor síncero. Nós estamos diante de um dos maiores poemas, que é o amor supremo. O Espírito Santo aqui, irmão, o versículo 13 de 1 Coríntios é um poema trazido pelo Espírito Santo de Deus. A supremacia da caridade, a supremacia de uma caridade é o amor. E o amor é verdadeiro. Porque o próprio Senhor falou assim: ama seu próximo como a ti mesmo. Então, para Deus usar ama seu próximo como a ti mesmo, Ele quer mostrar o quanto você tem que amar o seu próximo. E só ama o seu próximo quem possui um amor verdadeiro. Você sabia que a eloquência é uma das artes mais encantadoras do mundo? É muito interessante porque a eloquência ela é muito apreciada até hoje. A capacidade de belos discursos, é o encantamento das palavras. Contudo, o Espírito Santo, dentro de 1 Coríntios capítulo 13, ele vai na contramão dos pensamentos através do apóstolo Paulo dizendo: ainda que fale língua dos homens, ainda que fale a língua dos anjos, ainda que você faça toda a obra, ainda que se não tiver o amor, é completamente inútil. A obra da caridade é inútil. Porque para você ter amor pelo próximo, se a sua obra de caridade é verdadeira, você tem que ser verdadeiro, irmão. Então não adianta. Olha, quando Jesus chegava para os fariseus, ele chamava o quê? Hipócritas. Você sabia que quando você está buscando, você que é líder religioso, você que gosta de fazer uma obra de caridade, quando você está fazendo aquela obra de caridade para trazer benefícios para você, porque não vem com essa, porque você traz sim, você só não vai trazer quando você faz, que nem diz Mateus capítulo 6, sem que ninguém veja, que o seu coração está limpo, a sua mão direita não está vendo que você faça a esquerda, ou a esquerda não está vendo que faça a direita. Então quando você faz isso, a sua obra é agradável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que não se preocupa com o seu galardão aqui na terra, porque o seu galardão no céu você já ganhou. Você está entendendo? Tem muita gente buscando o galardão aqui na terra e perdendo o seu galardão no céu. Sabe por quê? A vaidade, a alvareza, a ganância toma de conta e corrompe. Você sabia que o evangelho hoje em dia, o evangelho hoje em dia, 99% é corrompido. O evangelho que nós vivemos é corrompido. Por quê? A vaidade tomou conta. A Bíblia diz que tudo já é vaidade. O amor ao dinheiro, irmão, corrompe. Infelizmente, isso é uma realidade. E nós não podemos negar. Então, quando você pratica uma obra dessa, a sua obra é inútil. Paulo começa listrando nos demais versículos. Ele começa a falar os dons de capacidade, fé, se tudo. Você pode ser um homem de Deus. Se as suas obras for má, é inútil perante a Deus. Você pode conhecer a palavra, se você não usar a palavra como ela está, as suas obras é má.
Então não adianta eu usar o caminho da caridade, sendo que as minhas obras são más. Não adianta eu fazer uma boa caridade, sendo que diante de Deus as minhas obras são más. Você pode estar enganando o homem, mas você não está enganando a Deus. Então no versículo 3, Paulo começa a dizer, ainda que eu dê tudo aos pobres, se eu não tiver o amor, nada vale. Não adianta, irmão. Mesmo que você caia na sua consciência, e essa palavra aqui, ela mexe com o seu interior, e você toma uma decisão. Vamos supor, você vai pegar tudo que você tem e vai dar aos pobres. Se não tiver amor por aquilo que você está fazendo, é inútil. Tudo é amor. Você tem que ter amor por aquilo que você faz. Então Paulo está dizendo, o Espírito Santo nos leva para um caminho ainda mais apreciado em nossos dias, o caminho do alto sacrifício da bondade, o caminho do alto sacrifício da bondade declarada, da generosidade para o próximo. Ele fala que sem amor nada vale as suas atitudes. Então você não venha depois dos comentários querer criticar o pastor Francisco, porque eu estou pregando a verdade. Então, para você entender se aquela obra que você está vendo, ela é verdadeira, você tem que olhar o amor daquela pessoa. E o amor, irmão, ele é tão poderoso que ele testifica na pessoa. É muito fácil você olhar e saber se aquela pessoa está fazendo por amor ou não. Se o amor é verdadeiro ou se o amor é fingido. Então, irmão, eu criei esse quadro falando a verdade com o pastor Francisco para me expor isso daí. Porque é necessário que essas coisas aconteçam para que se manifeste o Cícero na fé. E a gente temos que lutar, nós temos que defender o Evangelho. Bote uma coisa na tua cabeça, você que tem mania de defender a sua denominação não te salva. A obra de caridade que os seus líderes, seu pastor, não salva. Porque não adianta fazer uma obra de caridade e o amor ser fingido. Não adianta fazer uma obra de caridade pensando nos benefícios para mim. Isso é fariseu, irmão. E essa obra aqui, a obra que Jesus mais repudiava, era a falsa religiosidade. Sabia? Porque a falsa religiosidade ela é tão má, porque ela mata. Ela não constrói, ela mata. Porque o falso religioso, ele usa da obra de caridade para se promover. Então eu vou falar bem aqui, olhe bem nos meus olhos. O falso religioso, ele usa a obra de caridade para se promover. E você está batendo palma para a sua denominação. Você está batendo palma para o seu líder, para o seu pastor. Ele está usando ali a injustiça, como diz aqui em Coríntios, a injustiça do pobre, daquela pessoa, do necessitado, para se vangloriar. Ele está rindo da cara do necessitado. É a mesma coisa do político corrupto, que nos dias de eleição vai de porta em porta, doando uma cesta básica, pedindo voto. Prometendo um terreno para aquele morador daquela casa que mora de aluguel, porque ele viu que a sua família é grande, pedindo voto e dizendo que se eu ganhar, eu darei. Mentira, irmão. O falso religioso é a mesma coisa que um falso político. Ele usa nas suas obras más. Então, se você se vê numa denominação dessa, saia dela, irmão. Porque esse seu pastor, essa denominação não vive a verdade. E tem pessoas que respondeu para mim no comentário, eu nunca vi as obras que essa denominação está fazendo. Então você tem que buscar mais, irmão. Você tem que abrir mais seus olhos. Sai para as ruas, vai visitar, pesquisa no Google, que você vai encontrar outros ministérios, muitas igrejas que faz obra também. O problema é que eu estou trazendo aqui nessa live, falando sobre a falsa caridade revestida de uma falsa humildade, porque isso aqui é uma teologia progressista, diabólica, farisalismo. E você muitas vezes está batendo palmo para isso. Então você tem que prestar atenção, porque tem que ser baseado na palavra de Deus. Como você está interpretando a palavra de Deus? Me diga uma coisa, como que aí você vai, se levanta contra a palavra, porque quando você se levanta contra a minha pessoa, você que vai aqui responder nos comentários lá, ou você que vai responder aqui nessa live,
levantando contra a minha pessoa, você não está levantando contra a minha pessoa. Você está sendo enganada. Você está levantando contra a palavra de Deus. Porque eu estou pregando a palavra de Deus verdadeira. Você está entendendo? Então, bota na sua cabeça que não é só apenas a sua religião, que hoje você vê e fica ali abismada por aquela obra de caridade, que faz obra de caridade, porque tem muitas outras que faz. Está na hora de você ser mais missionário. Vai ser mais missionário que você vai saber que muitas outras faz. E tem as verdadeiras e tem também as falsas. E nessa live aqui eu estou confrontando os falsos, as falsas obras de caridade, porque elas existem sim. E muitas pessoas estão fazendo vista grossa, porque elas existem. Então eu não bato palma para o farisaísmo. Eu não bato palma para uma falsa obra de caridade. Eu não bato palma para um líder religioso, uma denominação que usa da injustiça de alguém para se promover. Isso é falso evangelho. Isso é farisaísmo. Isso é teologia progressista. E se você quiser saber mais sobre a teologia de progressista, vai lá no canal no YouTube que eu fiz uma live lá sobre a teologia humanista e a teologia progressista. Ambos as duas se enquadram no que eu estou dizendo bem aqui. Amém? Então preste bem atenção. Está na hora de você abrir os seus olhos. Se você quer fazer uma obra de caridade, faça, irmão. Mas entenda uma coisa, que a obra de caridade, ela não é superior à supremacia de Cristo. A obra de caridade, ela não é superior à supremacia de Cristo. Igrejas progressistas, que uma dessas que eu combati hoje durante o dia, essas igrejas progressistas, elas estão usando a obra de caridade querendo ser superior à supremacia de Cristo. E Cristo é superior a todas as coisas. A obra de caridade, ela é para poder levar o Evangelho de Cristo. Então você não está levando o Evangelho de Cristo. Você está promovendo o seu ministério. Você está promovendo, você está trazendo a glória dos homens para você. Então você pode ser aplaudido pelos homens, mas você é reprovado por Deus. Porque Mateus capítulo 6 diz que é reprovado por Deus. Amém? Então compartilha essa live. Essa live eu estou combatendo, quero ser bem claro, eu estou combatendo a falsa obra de caridade. Eu não estou generalizando, elas existem e elas é para ser combatida. A Bíblia diz que nós podemos julgar sim. Ah, mas você está julgando. A Bíblia diz, quem disse que a Bíblia diz que nós não podemos julgar? Não adianta você pregar um versículo isolado, que eu vou pregar a Bíblia para você. A Bíblia diz que nós podemos julgar sim, perante a reta justiça de Deus, que é essa aqui, ó, a palavra. Então eu estou sendo balsado nessa palavra. Agora, se você se levantar com dor, com ódio, porque é interessante quando a gente faz essas lives, quando a gente debate esses temas, os próprios irmãos levantam com ódio, o coração cheio de ódio, parece cães devoradores, parece que é lobos. Quando você mexe na ferida, quando você fala a verdade dói. Aí começa a sair das tocas, babando. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, cuidado com isso. São ladrões e salteadores. São lobos famintos. Então,